Olá pessoal, eu sou o Carlos Agro, sou engenheiro agrônomo, especialista em manejo de solo e nutrição de plantas e hoje estamos aqui para o nosso terceiro dia da jornada SPS. Hoje vamos falar de ambiente produtivo, construção e manutenção da fertilidade do solo. Ontem, como vocês podem perceber, eu falei sobre os conceitos básicos da interpretação da análise do solo. Se você não viu o vídeo de ontem, a descrição dele vai estar aqui no link, tá? O link vai estar na descrição do vídeo, tá? Você vai lá, acompanha, porque é muito importante que você esteja afinado, esteja alinhado conosco. Para você que está acompanhando toda a nossa jornada, desde o primeiro dia, passou pelas oportunidades que a gente tem no nosso mercado, viu os conceitos básicos, o quanto é simples fazer uma interpretação de uma análise de solo. E hoje vamos falar do ambiente produtivo. Você que já acompanhou o primeiro dia e o segundo dia da nossa jornada SPS, com certeza já percebeu que existe sim uma oportunidade no nosso mercado e que você pode sim ir aplicando as nossas técnicas de aumentar a sua credibilidade no agro em até 2 meses. Por que eu te afirmo isso com tanta certeza? Porque aconteceu comigo. No primeiro dia você acompanhou o depoimento do Wellington Tales, no segundo dia você acompanhou o depoimento do José Neto e com certeza você percebeu a evolução no posicionamento deles e a confirmação da palavra deles de que sim, eles conseguiram aumentar a credibilidade deles usando a jornada SPS. E eu hoje vou contar para você um depoimento, parte do meu trabalho que aconteceu comigo antes de aplicar o método SPS. Bom, eu trabalhava numa empresa, tá, numa multinacional, que trabalhava com nutrição de plantas, tá? Uma grande empresa de desenvolvimento de tecnologias específicas para sanar problemas, ou desafios que nós temos nas lavouras. Pois bem, eu não dominava a fertilidade do solo. Até hoje ainda estou em construção, mas se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, a clareza que eu tenho hoje das oportunidades e o que o nosso mercado tem para profissionais que dominam a técnica, com certeza o meu resultado seria diferente. Porém, eu chegava diante do meu cliente, eu não conseguia, tá? Não é culpa da empresa, tá bom? Só para ficar claro, a empresa me forneceu um treinamento técnico ali todo, de análise de solo, tá? De recomendações e tudo mais, só que de uma maneira muito similar à da faculdade, a mesma que não me ajudou lá atrás. Então foi muito redundante, para mim não agregou naquele momento. Então, quando eu ia fazer um posicionamento de um adubo, por exemplo, de achar a necessidade daquele cliente, daquele produtor, e falar para ele, para a sua situação, para a sua demanda, eu tenho essa ferramenta. E aí, quando eu falava o preço da ferramenta, ele me questionava, mas é uma ferramenta muito cara e tudo mais. E eu não conseguia mostrar para ele, fazendo contas e tudo mais, que ele mesmo me ensinou. E aí eu sentei de novo na cadeira de aluno diante do meu cliente. Ele falou assim, como que essa conta vai fechar? Eu falei, como assim? Ele foi lá e me deu um exemplo seguinte. Ele pegou uma fórmula que ele ia usar, que naquela época lá era um 840. Ele falou assim, o 840 vai me custar X sacos. Esse teu adubo aí que você está falando, se for realmente isso, vai me custar X sacos a mais. Eu não entendo como que ele vai me entregar tanto para poder fechar essa conta. E eu nunca tinha feito essa conta. Eu falei, mas vamos fazer de novo. Então eu comecei a aprender com o meu produtor, com o meu cliente, como fazer um posicionamento de adubo. Então veja bem, de uma maneira muito simples, era só eu ter pedido a ele análise solo. Como eu não dominava a técnica, eu não tinha essa liberdade. Não tinha autoridade para poder cobrar isso. Ia ser pior para mim, se eu tivesse feito isso. Então, se eu não cobrei a análise do solo, se eu não tenho a informação da expectativa de colheita e eu tenho só o problema, o que está limitando a produtividade dele, para mim também não servia de nada. Então, comigo, sem entender como posicionar o adubo, como fazer a conta de custo desse adubo, qual que era o ambiente produtivo daquela área que tinha o problema. Então, tinha sim uma série de fatores que eu deveria ter puxado antes, Nosso ditado aqui tinha que ter puxado a capivara da área antes para poder fazer o posicionamento. Então, como os conceitos básicos não foram aplicados, eu não tive sucesso naquele momento.
tá? E se repetiu em algumas outras visitas, até o ponto de falar, poxa vida, o que que eu estou fazendo de errado? Né? Então, avaliando todas essas visitas que eu não tive sucesso, eu percebi que eu precisava sim aumentar a minha autoridade sobre os conceitos, tá, de fertilidade do solo. E aí sim, passando desse momento, eu comecei a ter mais credibilidade, comecei a sentar diante daqueles mesmos clientes, discutir os mesmos assuntos e sair, claro, com o pedido assinado. Então percebam que eu mesmo fazendo uma autoavaliação antes de aplicar as técnicas, as ferramentas do método SPS e depois. Então, para vocês verem que lá no primeiro vídeo eu comentei com vocês de como ele nasceu, né? Como ele chegou na minha mão. Então, eu percebi a necessidade que o mercado tinha de profissionais que não dominam essa ferramenta, né? Que não dominam os conceitos de fertilidade. Apliquei elas e eu mesmo comecei a ter sucesso. E comecei a disseminar, a passar para outras pessoas que também percebeu que precisava desse domínio, dessa confiança para ter credibilidade. Ok? Espero que tenha ficado claro e vamos entrar de fato agora no nosso assunto, que é ambiente produtivo, construção e manutenção da fertilidade. Então vamos lá para a nossa aula de hoje, que vai falar sobre ambiente produtivo. Quem é o ambiente produtivo? Com certeza você já deve ter feito essa pergunta. Então, para você que ainda não pegou uma caneta, um lápis, um bloco de anotação, eu te sugiro que você vá lá, pause o vídeo e busque o seu material de anotação. Você vai precisar dele. Então vamos lá. Quem é o meu ambiente produtivo? Primeira pergunta. O ambiente produtivo é o talhão da minha fazenda, é o talhão, é a área, né, que eu vou aplicar um manejo, né, montar um planejamento para aplicar uma estratégia de manejo para atingir uma expectativa de colheita. Ficou claro? O pivô, a calcinha do pivô, aquele talhão das curvas de nível, o talhão do outro lado da pista. Então a fazenda no todo ela é dividida por talhões, tá? Então com certeza, né, cada um desses talhões tem um ambiente produtivo diferente. A fazenda ela não é homogênea. Por isso que sempre que alguém me pede uma fórmula, né, o preço de uma fórmula de adubo, eu pergunto, mas você vai usar só essa de ponta a ponta? Qual que é a dose? Não, vou usar só essa de 250 quilos. Falei, ok. Então o negócio é mais sério do que eu pensava. Por quê? Porque cada talhão tem uma demanda diferente. Uma dose diferente de adubo. Pode até ser que eu consiga usar a mesma fórmula de fio a pavio. Porém, é impossível eu atingir a minha expectativa de produção usando a mesma dose, porque nenhum dos ambientes vai ter, né, os mesmos teores, como a gente viu na aula de ontem, tá? Olhando uma análise de solo de um determinado talhão. A mesma análise de solo de um talhão diferente, com certeza teria teores diferentes e uma demanda totalmente diferente. Então entendemos que o ambiente produtivo ele é heterogêneo, tá? Mesmo dentro do mesmo ambiente, tá? Dentro do mesmo talhão, eu tenho uma parte alta, tenho uma parte baixa, eu tenho uma parte que tem mais argila, eu tenho uma parte que tem mais areia, eu tenho cascalho, brejo, enfim, tem lugar que tem tudo. No mesmo tiro da plantadeira, eu tenho 5 ambientes. Com certeza, as condições físicas sendo diferentes, as condições químicas e biológicas também serão diferentes. Ok? Anote isso aí que isso é muito importante para você ter como ponto de partida na hora de atender a expectativa de colheita. Fechado? Vamos lá. Eu peguei a análise solo do meu ambiente produtivo, olhei ela e comecei a perceber alguns teores, como a gente viu ontem, tá? Fazer algumas relações e aí eu percebi, né, que mesmo numa área que já é cultivada há algum tempo, eu vou precisar fazer uma correção. Esse é o indício de que você tem um ambiente que ainda está em construção da fertilidade. Como que eu vou saber disso? Tá? Para a gente responder lá a expectativa de colheita, tá? Isso tudo é para a gente responder a expectativa de colheita. Se eu tenho um ambiente que o meu pH está abaixo, né, da zona ótima, que é a faixa ótima, que é 6,5. Se o nível de nutrientes, como a gente viu ontem, fósforo,
potássio, enxofre, cálcio, magnésio, não estão atendendo, tá, os teores mínimos, segundo as tabelas de correção, eu ainda estou inserido, eu ainda tenho um ambiente que está em construção de fertilidade. Mas como eu já planto nessa área há 10 anos, ok, já tem 10 anos que o senhor está minerando essa área. Quantas toneladas de produto o senhor está tirando por ano? Quantas toneladas de calcário está entrando por ano? Como que está essa reposição de nutrientes? Tá? Então a gente tem sempre que lembrar disso. E outra coisa, você está num ambiente hoje, tá, no mercado, onde o produtor ele já é mestre, ele já é doutor em manejo de quilos de nutrientes por hectare. Como assim? O seu produtor hoje ele é muito bom em falar assim, vou usar 120 quilos de fósforo por hectare. Ponto. Cultural. Todo ano é bom jogar 2 toneladas de calcário. Né? Que mais? 1 tonelada de gesso. Que mais? 120 quilos de KCl. Né? Então o produtor ele já é mestre em fazer esse manejo de quilos. E aí quando você começa a perguntar quais são os níveis? Não, todo ano eu jogo isso. Mas tá bom. E a área que não está precisando mais disso? Mas ninguém me falou que não tinha área que está precisando, entende? E por que ele vai te dar essa atenção agora? Porque agora é muito mais caro jogar 150 quilos de KCl ou 120, né, do que 2 safras atrás. Então você está num momento muito bom para poder pegar todas essas ferramentas que você está vendo aqui nesses dias e aplicar já ontem com o seu produtor, com o seu cliente ou na sua área se você planta, ok? Então existe uma tabela com 16 nutrientes, aos quais são essenciais para o desenvolvimento da cultura. Com certeza vocês já ouviram falar, ou já estudaram, ou apresentaram até trabalhinhos de faculdade, falando sobre a lei do barril, a lei do mínimo, a lei de Lindeberg. Então, essa lei, ela é atemporal, né? Lá desde quando ela foi fundamentada até os confins do mundo, ela vai ser uma lei, ela é uma lei natural da fertilidade do solo, ela não vai mudar. Ela não é uma regra do barril, ela não é uma regra do mínimo, ela é uma lei, tá? E para quem é do direito aí sabe que lei não muda. Então é uma lei irrevogável. Se um nutriente que a minha planta necessita para poder cumprir o seu ciclo, e se você ainda não pegou isso, é bom que você anote, tiver abaixo do nível ou abaixo dos teores que ela precisa, né, que ela depende para entregar a produtividade, ela não vai entregar, tá? Pode ser o que for. Vamos lá. A planta precisa de 580 quilos de nitrogênio, uma soja, tá? Vamos falar da soja. 580 quilos de nitrogênio para entregar 6 toneladas de soja. Vamos lá. Ela precisa de 1 quilo de boro. Percebe a diferença? Não é que eu preciso ter 500 quilos de boro, não. Ela precisa de 1 quilo. E se ela tiver 500 gramas e tiver os 580 quilos de N, ela não vai entregar a produtividade, porque você ficou devendo as gramas. Então você hoje tem uma missão de abrir os olhos do seu produtor ou do produtor da sua região e falar assim, nós temos que fazer o manejo das gramas. O senhor fez um excelente trabalho até aqui manejando os quilos. Tá? Então agora a gente vai equalizar os quilos, tá? A gente está falando do ambiente de construção aqui de fertilidade, para que ele se torne um ambiente produtivo que vai precisar apenas de manutenção. Tá? Deixa eu chegar para cá para você entender aqui. Sair do ambiente de construção e passar para o ambiente de manutenção. Quando eu atender todos os teores mínimos dos 16 nutrientes que a planta precisa, e isso eu estou falando só dos essenciais, tem os complementares, que hoje estão dando muito resultado, que não precisa nem de gramas, é microgramas. Né? Então percebam que para atingir tetos produtivos maiores do que a nossa famosa média nacional, existem outros cuidados. Quem não assistiu, tá? Foi há umas 2 semanas, o SESB, o Comitê Estratégico de Soja Brasil, divulgou os resultados de produtividade de soja. Foram espetaculares.
né? Sojas médias acima de 100 sacas, alcançando 119 sacas, 123, 117, 113. E o negócio que eu percebi, que eu comentei com alguns colegas e eles não tinham percebido, é que, se eu não me engano, teve uma produtividade de 90 sacos, tá? No Pará. No Pará, que planta soja há uns 5 anos, já tem produtividade de soja de 90 sacos. E a gente está no Cerrado, aqui no Goiás, há 40 anos, e tem uns 5 anos mais ou menos que alguns produtores começaram a se desafiar a produzir 100 sacos. Então percebam quanto que aquela região está na nossa frente. Tá? Falando de uma região que já planta soja há 40 anos, falando de uma região que está plantando soja há menos de uma década. Tá bom? Quero que vocês percebam mais ou menos isso aí, para começar a se questionar. O que esses caras estão fazendo de diferente? Né? Que eles estão plantando soja há tão pouco tempo, já estão atingindo médias de 90 sacos. E aqui, onde a gente está, ou até no sul do país, que já planta soja já há quase 100 anos, ainda não atingimos, né, essas médias igual numa região tão nova. Tá? Então é porque nós ainda estamos inseridos em culturas, tá, muito conservadoras, que elas demoram, né, pessoas mais velhas aí do sistema, demoram a entender que se chegamos até aqui foi graças à evolução. E tudo evolui. A variedade de soja evoluiu, a tecnologia evoluiu, a necessidade de produtividade evoluiu. Então aqueles 40 sacos que pagava a conta há 30 anos, hoje não paga mais. Eu preciso produzir mais. Então atendi os níveis, tá? Era só uma observaçãozinha para você começar a questionar alguns ambientes, tá? O SESB trabalha muito forte, expondo as estratégias de manejo de cada área que foi auditada, mostrando isso em produtividade, em sacas de soja, e é interessante, fica registrado lá para você dar uma olhada no histórico da área, tá? Tem todas as informações lá. Então ficou claro o que é um ambiente de construção? Um ambiente de construção de fertilidade nunca vai ser aquele que eu tirei o cerrado ano passado, né? Nem sempre vai ser aquele que eu tirei o cerrado ano passado e estou plantando soja a primeira vez. Tá? Esse sim é um verdadeiro ambiente de construção, porque eu acabei de limpar a área. Mas também tem aqueles ambientes que já plantam, né, há mais de uma década e ainda não tem os teores de nutrientes aí dentro do que é dito médio, né? Baixo, médio, alto e muito alto, né? Ainda não atingiu isso aí para você começar a tirar o pé do investimento. E muita gente faz muito investimento todos os anos e ainda assim não tem um ambiente de manutenção. Ok? Ficou claro? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês têm a liberdade de ir lá na nossa comunidade ou até mesmo aqui no vídeo, deixar a sua pergunta, o seu comentário e dizer se isso realmente está fazendo diferença para você. Manutenção. Tá? Dentro do meu ambiente produtivo, eu tenho aquelas áreas que a gente chama de filé. Aquele lá é o filé da minha fazenda, aquele lá é o meu melhor talhão. Aquele lá é o talhão que eu tiro X variedade, coloco Y variedade e troco por H variedade e a produtividade sempre é boa. Né? Sempre dá menos doença, sempre a soja fica com o dossel mais alinhado, sempre chega, né, aquela lourada bonita, padrão. Esse é o meu ambiente filé. Tá? Aqui nesse ambiente, diferente de correção, eu tenho liberdade de trabalhar numa faixa de adubação chamada exportação, tá? Diferente do ambiente de construção. No ambiente de construção, eu tenho sempre que trabalhar com manutenção mais exportação, manutenção mais exportação. Que é isso? Colocar nutriente para poder saturar o meu solo e ter nutriente disponível para a planta tirar, tá? Quer seja em parte estrutural ou grão. Aqui eu vou colocar somente o que vai sair em grão. Eu posso fazer essa conta. Fazendo uma análise de grão, você vai conseguir ver o que realmente está saindo no grão. Numa massa lá de 5 toneladas, você vai conseguir entender o que está saindo de potássio, de cálcio, de magnésio, de enxofre, de boro, de zinco. Todos os nutrientes que a planta exige para poder formar suas estruturas. Então, fazendo uma conta de quanto está saindo e quanto que eu coloquei, eu percebo que eu tenho uma ciclagem. Né? A resteva daquela cultura vai me devolver, né, em forma de palha, depois vai virar um material orgânico, né? Vai virar matéria orgânica, vai tornar nutrientes disponíveis para a planta de novo. Então, as doses que eram cheias, né,
costumo dizer, vai começar a ser doses menores. Em vez de colocar 80 pontos de fósforo para atingir minhas 6 toneladas, eu vou conseguir trabalhar com 45, 50 pontos de fósforo. A fixação biológica, como a gente não faz conta de nitrogênio para soja, ela vai continuar sempre a mesma e quanto mais doses, não é melhor. Tá? A dose certa, com os indivíduos certos, no ambiente correto, isso é melhor. Tá bom? Só para ficar claro aqui. Então, cálcio, magnésio, eu vou começar a pensar em estratégias de manejo nas quais eu não precise surrar minha equipe operacional, trabalhando madrugada, trabalhando, comprando férias dessas pessoas para que elas façam essa reposição. Porque eu vou fazer essa conta racional agora. Ao invés de super doses, eu vou usar somente a dose correta, não é subdose, tá? Tem uma diferença muito grande aí. Quando eu tenho esse ambiente, o produtor, que é aquele cara já cheio de más experiências em reduzir adubo, e aí nesse caso é porque ele realmente fez uso de subdose, eu tenho aquele cara conservador que fala assim, não, se eu jogar menos do que eu costumo jogar, eu não vou produzir. Não é isso. O que acontece? No ambiente de manutenção, eu precisava de 50 quilos, né? Vou escrever aqui para ficar mais claro, de P2O5, só para vocês anotarem. Aqui, eu não poderia usar menos que os 100 quilos da mesma matéria. Por quê? Porque aqui eu ainda tenho um ambiente de construção. E aqui eu já tenho um ambiente de manutenção. Perceba que eu diminui, né? Pela metade, de sair de 100 quilos para 50 quilos. Por que eu fiz isso? Eu baixei a dose do meu adubo. Não. Na verdade, eu fiz o uso racional. Como eu tenho um ambiente de manutenção, um ambiente que eu não preciso estar corrigindo nenhum nutriente, ele está equilibrado. Eu estou precisando extrair, né? Porque está até tóxico o ambiente, lá tem nutrientes sobrando. E a gente sabe que o excesso de alguns nutrientes inibe a absorção de osso por competição, né, de carga, competição do mesmo ciclo de absorção. Eu começo a usar doses racionais até ter um ambiente estável. Então eu saio do ambiente de manutenção e vou para um ambiente estável, onde eu vou fazer sempre o uso racional do meu fertilizante. Então, percebam que existem muitas questões sobre ambiente produtivo. Tenho certeza que se você abordar 5 colegas seus aí e perguntar para eles como é que está o ambiente produtivo, o seu produtor, como é que está o ambiente produtivo, como é que estão os talhões, com certeza ele não vai conseguir te responder. E que bom que no dia de ontem você conseguiu já perceber que aplicando alguns conceitos básicos você vai conseguir ler na análise de solo, de uma maneira muito rápida, lembre sempre disso, e clara, de que se ele tem um ambiente de construção ou um ambiente de manutenção, e aí você começa a ajudar ele, vai mudar a visão, você vai ter realmente mais credibilidade, e aí é só continuar andando para alcançar seus objetivos. Percebeu como é dinâmico um simples assunto como o ambiente produtivo? A diferença entre manutenção e construção da fertilidade do solo? Percebam que se a gente fosse detalhar todas essas variáveis, não haveria tempo hábil para a gente discutir todos esses pontos. E também, com certeza, já temos pessoas querendo fazer inscrição para a nossa próxima turma do Método SPS. O que é o curso Método SPS? O curso Método SPS é um curso de fertilidade do solo, onde eu vou abordar com você a parte de amostragem de solo, interpretação da análise de solo, recomendação de corretivos e recomendação de fertilizantes para as grandes culturas como a soja, o milho e para a nossa região aqui, o feijão. Ok? Como vai funcionar esse curso? Vou trazer para você esse curso de uma maneira detalhada em 4 módulos, onde no primeiro módulo eu vou abordar com você a importância da amostragem de solo, quais as ferramentas, que data é melhor para poder fazer essa amostragem e de que maneira fazer essa amostragem já pensando no planejamento para a próxima cultura. Esse vai ser o módulo 1 do nosso curso. No módulo 2 eu vou abordar com você a interpretação dos dados da análise de solo. Se você fez a análise de solo, com certeza você já vai matar algumas objeções, algumas dúvidas ali, mas se você recebeu esse laudo, eu vou mostrar para você a importância de onde começar, quais são os pontos que você deve dar mais atenção
entender o porquê eu começo por pH, depois teor de fósforo, depois passar pelo meu V%, entender o que tem dentro do meu V%, para você, né, dar um laudo ali já, uma avaliação in loco para o seu produtor na hora. Fala assim, olha, aqui a gente pode fazer esse e esse tal trabalho, e eu vou trazer para o senhor, ou você, se tiver tempo, né, você pode já na frente do seu produtor estabelecer com ele, bolar uma estratégia de manejo, para você não ser mais um refém de um software ou de algum programa que faz uma interpretação de análise de solo, para não ficar naquela velha frasinha assim, vou pegar a análise do solo do senhor aqui e amanhã eu trago uma recomendação. Você já vai conseguir fazer isso na frente, ali na hora, e já vai ganhar tempo para na próxima oportunidade, na próxima visita, você já tomar decisões sobre outros assuntos. No módulo 3, eu vou abordar com vocês a recomendação de corretivos, tanto na parte de calagem quanto na parte de fertilizantes. O ponto importante, né, o ponto de partida, quais as fontes usar, montar toda a estratégia de logística dentro da fazenda de acordo com os equipamentos, apontando pontos importantes, tanto pontos positivos e quanto pontos negativos, separando aí a distribuição entre a lanço e a distribuição em derramamento sobre a área. Eu vou explicar para você certinho quais pontos importantes e como se sair bem também na recomendação de corretivos. No módulo 4, nós vamos abordar a recomendação do fertilizante para a área na qual você for fazer a recomendação, abordando a expectativa de colheita do produtor, porque quase ninguém ou ninguém faz essa conta, é sempre uma receita, assim como a gente viu nas nossas aulas. Vamos tratar também das fontes convencionais, fontes específicas, onde cada uma vai atacar de uma melhor forma, entregando o melhor resultado naquele ambiente produtivo. E você ainda vai levar um bônus, onde eu vou te ajudar a formatar o seu currículo profissional. Você tem que entender que o seu currículo é o seu portfólio, né? É a sua abertura de acesso para uma oportunidade. Então, a pessoa que recebeu o seu currículo, ela tem que ver de uma maneira muito clara que você é um profissional qualificado, que você sabe onde você quer chegar, que você tem um objetivo. E hoje, né, a gente já tem lives lá no nosso Instagram, se quiser procurar lá, falando com profissionais dessa área, né, de contrato, que fala, né, de recrutamento, que fala dos tipos de currículos aos quais você não deve entregar para uma empresa. Então, você é o primeiro bônus que você vai receber, onde eu vou te ajudar a melhorar, transformar o seu currículo e deixar ele atrativo, deixar você contratar para o mercado, digamos assim. E o segundo bônus eu vou ajudar você, nós vamos conversar pessoalmente, eu vou te ajudar a clarificar o seu objetivo. Com certeza, eu posso te ajudar nisso. Foi uma pergunta que mudou a minha vida, mudou a minha trajetória, que era onde eu queria chegar e como chegar lá. Então, estabelecer esse objetivo vai te ajudar a abrir o seu caminho. Com certeza, você vai andar por um caminho, está andando por um caminho muito estreito, onde muitas pessoas buscam as mesmas oportunidades, porque nenhuma delas sabe onde elas querem chegar de fato. Então, clarificando o seu objetivo, nós vamos melhorar as ferramentas, as suas competências e assim você vai ver que o caminho vai ficar muito mais largo e vai ter muito mais oportunidades. Beleza? Mas, Carlos, quanto que vai me custar esse curso com tanto conteúdo e ainda com esse tanto de benefício? Calma lá. Eu fiz um investimento de 2 anos, tá? Para chegar no nível que eu cheguei e trazer para vocês hoje com muita segurança, clareza, tá? De uma maneira muito simples, o conteúdo que você precisa para aumentar a sua credibilidade no agro em até 2 meses. Se eu falar assim, nossa, vai custar o mesmo valor que eu paguei na minha especialização de 2 anos, vamos lá, 16 mil reais, estaria no preço, com certeza, estaria dentro do preço, porque você também ia alcançar resultados iguais ou maiores do que eu recebi. Mas fique tranquilo, não vai custar os 16 mil reais da especialização e também não vai custar 10 mil reais. Poxa vida, né? Um curso desse, né, tão importante, com tantos benefícios, não vai me custar nem isso. Quanto que vai me custar esse curso? Com uma intenção aqui realmente é ajudar você a aumentar a sua credibilidade no agro, para você que realmente quer aproveitar essa oportunidade, esse curso vai sair para você no valor de R$ 1.147 à vista, no cartão, no Pix, da maneira que você conseguir passar para nós esse valor. E para você
para vocês que aproveitaram essa oportunidade, os primeiros receberão um desconto de R$150. Vai ficar para você por R$997 à vista. Da mesma forma, cartão ou Pix, ou, se você preferir, 12 vezes de R$ 99,50. Ok? É um valor muito alto? Com certeza não. Tá? Você percebeu lá que o que eu paguei na minha especialização foi bem maior que isso. Eu vou trazer para você de uma maneira muito resumida. Eu vou provar para você que não está caro, porque, pense comigo, se você pegasse hoje esse valor na sua mão, quanto tempo que você levaria para gastar e o que você teria em benefício? Então perceba que é um valor simbólico para o que você vai aprender e o que vai agregar na sua vida, e é um valor que hoje, né, nos dias de hoje, né, você não consegue fazer grandes coisas ou significativas com ele. Adquirindo esse curso, você vai ter a oportunidade de entrar para a nossa comunidade exclusiva, tá? Onde eu vou estar lá, caminhando com você, lado a lado, respondendo perguntas, compartilhando com vocês mais informações. Você vai ter a oportunidade de se conectar com outras pessoas de outras realidades, trocar toda essa experiência. Esse é um baita benefício para vocês. É impossível você achar algo com tantos benefícios e com tanta qualidade, com tanto comprometimento que eu vou ter com vocês por um valor mais baixo. E outra coisa, vou garantir para vocês aqui, se você aplicando todas as ferramentas, todo o método do nosso curso e não aumentar a sua credibilidade no agro em até 60 dias, eu vou sentar com você, onde você estiver, vamos revisar o passo a passo do nosso curso, identificar aonde que você pulou, onde você errou e vamos aplicar de novo. E se mais uma vez, em 60 dias, você não aumentar a sua credibilidade, eu vou devolver o valor do seu investimento integral. Vocês estão comigo? Vamos lá! Estamos chegando ao fim do terceiro dia da nossa jornada. Aqui, no primeiro dia, nós vimos, né, quais as oportunidades temos no nosso mercado. Eu mostrei para vocês como eu era, eu mostrei para vocês depoimentos, né, de uma pessoa, naquele primeiro dia foi o do Wellington, a evolução que ele teve naquele dia, identificando seus pontos fracos, identificando onde ele poderia crescer e a mudança profissional que ele teve. No segundo dia, nós falamos sobre os conceitos básicos da interpretação da análise solo para você ter confiança de solicitar, né, de exigir, solicitar uma análise solo para o seu produtor, né, e ter ali a liberdade de escrever e discorrer sobre ela, sobre os aspectos, com confiança. Né, e hoje falamos sobre o ambiente produtivo, né, identificar o ambiente onde eu estou construindo a fertilidade do solo, onde eu já tenho só apenas que manter aquela fertilidade. O ambiente está pronto. Essa foi a nossa jornada. Eu estou muito feliz, tá, de perceber quantos agrônomos hoje, né, estão aqui assistindo esse material, querendo sim ser profissionais diferentes, querendo ter mais conhecimento, mais credibilidade, assim como eu, entregando mais resultado no seu dia a dia para o cliente. Eu e minha equipe vamos ficar disponíveis para vocês no nosso Instagram, no nosso WhatsApp, no Telegram. Fique à vontade para compartilhar lá a sua dúvida, o seu comentário e tudo mais. Eu preciso que você se prepare para o nosso curso. Como que você faz isso? Faça isso assistindo às nossas aulas, consumindo lá também no nosso Instagram, tem bastante conteúdo para que você gere dúvidas. E isso vai te ajudar a aprender mais, a absorver mais desse mero mortal que fala com vocês. No dia 8, tá? Temos um encontro marcado às 7 horas. Você vai estar preparado para fazer a sua inscrição, onde a gente vai se ver novamente e você vai ter lá o seu passe, a sua garantia que vai ingressar no nosso método da SPS. Era isso, o meu recado que eu tinha para falar para vocês. Um super abraço, fique com Deus e até logo!